Meus irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Sempre temas que dizem respeito à nossa vida de fé, que podem nos ajudar a poder compreender cada vez mais o mistério da presença de Deus, que se faz concreta na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia, e também por meio do magistério da igreja, daquilo que a palavra de Deus é, em toda a sua revelação, continuando na tradição da igreja, e assim a forma como a igreja expressa, a forma como a igreja ela comunica, a forma como a igreja interpreta esta palavra naquilo justamente que nós chamamos de tradição. O mês de setembro é o mês que nós aqui no Brasil, como igreja, dedicamos à reflexão da palavra de Deus. O mês de agosto nós dedicamos às vocações, o mês de setembro à Sagrada Escritura, o mês de outubro é dedicado às missões, o mês de novembro é já a conclusão do ano litúrgico e a preparação para o advento, que já por si também nos preparará para o Natal do Senhor. Assim a igreja vive a continuidade daquilo que nos ajuda como percurso espiritual, percurso até mesmo catequético, que nos ajuda cada vez mais a compreender aquilo que é a essência da fé cristã. E nós iremos dedicar hoje esse programa, então, a falar da Palavra de Deus. Vocês sabem que esse programa quer ajudá-los a ver essas temáticas relacionadas à nossa vida de fé, tanto do ponto de vista teológico, como também do ponto de vista catequético, doutrinário, e que pode nos ajudar até mesmo para a nossa catequese, para a preparação dos conteúdos, dos quais nós podemos também ali transmitir para crianças, jovens e adultos, ou até mesmo para um estudo pessoal, onde realmente esse percurso pode nos ajudar a compreender a profundidade daquilo que é a visão científica da teologia, a visão catequética da teologia. E a palavra de Deus, então, está dentro desses grandes blocos da teologia. Para vocês terem uma ideia, num curso teológico, que geralmente dura em torno de 6 semestres, numa faculdade, você vai, em todos os semestres, fazer uma disciplina relacionada à Palavra de Deus. Você vai falar de introdução ao Antigo Testamento, você vai falar de introdução ao Novo Testamento, depois você vai falar dos profetas, você vai falar dos salmos, você vai falar do Pentateuco, você vai falar daquilo que são os salmos, o livro da sapiência, a literatura sapiencial. Olha só já quantas disciplinas temos aqui do ponto de vista da teologia, do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos estudar então a introdução ao Novo Testamento, nós vamos estudar a formação então do cânone, para que dessa forma nós possamos entender quais são os livros que foram considerados inspirados, aqueles que não foram inspirados. Nós iremos estudar as cartas pastorais, iremos estudar as cartas de São Paulo, nós iremos estudar os evangelhos, inclusive os evangelhos eles são divididos, por exemplo, evangelhos sinóticos, que você pode estudar em uma disciplina, e numa outra disciplina você pode estudar também só o evangelho de João e as cartas de São João, o chamado corpo joaneu, juntamente também com aquilo que é o Apocalipse. Então, dessa forma, vocês entenderam esse mundo teológico onde temos a oportunidade de poder estudar a Palavra de Deus. É claro que isso, então, leva em torno de 4 anos, para que nós possamos, então, entender 10 semestres, nas quais, então, nós podemos estudar toda a Sagrada Escritura para termos uma base, uma noção para entender a Palavra de Deus. Então, hoje nós iremos falar do ponto de vista sintético, claro, aquilo que pode também ajudar na vossa compreensão ao longo dessa exposição. Hoje eu vou me basear, então, numa obra de um autor português, Herculano Alves, onde ele escreveu e fez uma síntese de todos os documentos da Igreja desde o ano 160 depois de Cristo até o ano 2010. É realmente uma obra de arte literária termos esse livro chamado Documentos da Igreja sobre a Bíblia, da Gráfica de Coimbra, portanto é uma tradução portuguesa, difusora bíblica, e justamente vai nos dar
todos os documentos, né, que temos aqui à disposição. Se vocês terem uma ideia, né, a grossura, né, desse livro, e vou me basear, portanto, por ele, para justamente nós falarmos, então, no programa de hoje, né, sobre a Palavra de Deus. Na introdução, ele divide algumas temáticas que nos ajudam a entender a Palavra de Deus e que são importantes, né, para todos nós. Né? Primeiro, a Bíblia, Palavra de Deus. Depois ele vai falar Bíblia, Palavra e Testemunho de Deus em Jesus Cristo. Depois ele vai falar do dinamismo interno, né, da Palavra de Deus. Então isso aqui é a introdução que ele faz, muito interessante, que também pode nos ajudar, e nós iremos falar então sobre ela. A Bíblia, Palavra de Deus. O que significa? A Bíblia há muitos títulos, um livro difícil e complicado. Difícil e complicado por ser palavra humana, isto é, linguagem e cultura, e muito mais ainda por ser esta palavra, além de palavra humana, sobretudo palavra de Deus. É aqui que reside a principal dificuldade da Bíblia, porque o ser humano não pode conhecer Deus em si mesmo. Como é Deus? Como é que Deus fala ao homem? Que linguagem ele utiliza? Que descodificação temos de fazer para nos tornarmos receptores capazes desta palavra, que nos vem de uma pessoa emissor divina e, por isso mesmo, infinitamente diferente do homem e transcendente. Olha só quantas perguntas são interessantes para nós podermos entender, então. Entre estas e muitas outras interrogações, nós podemos fazer antes de iniciarmos qualquer estudo sério da Bíblia, mas não poderemos respondê-las sem um mínimo de esforço. Meus irmãos e irmãs, então, olha só como é interessante, antes de podermos estudar a Palavra de Deus, né, a Bíblia como Palavra de Deus, é interessante que podemos entrar nesse choque. Eu tenho, né, um testemunho de alguém que veio conversar comigo de uma forma muito sincera, até hoje rezo muito por ele. É uma pessoa interessante, né? Ele precisou casar, né? E por isso então ele fez toda a preparação para o casamento, e ele chegou a um determinado momento em que ele me disse na entrevista, olha, padre, eu não acredito na Bíblia, não acredito na palavra de Deus, só estou casando mesmo, né, ali por causa da minha esposa e tudo mais, né? E aí a gente foi conversando e tudo isso, e disse, mas por que você não acredita na Bíblia, né, palavra de Deus? Não, padre, porque quem garante que a Bíblia, sendo escrita por homens, é realmente, né, a ideia de Deus? Olha, achei é muito interessante, né? Primeira vez que eu tinha me deparado com uma situação concreta em relação a uma grande pergunta sobre a palavra de Deus. Interessante que essas perguntas estão aqui também. É importantíssimo que antes de todo e qualquer estudo da Sagrada Escritura, nos coloquemos estas perguntas, ou seja, como é Deus? Já que o ser humano não pode conhecer a Deus em si mesmo. Por que, padre, como é esse negócio com o ser humano? Realmente, porque Deus sendo onipotente, sendo onisciente, sendo onipresente. O que é esse oni? Oni vem do latim, que significa, do grego, que significa tudo, ou seja, em cada omnia, né? Vem do latim, que significa cada coisa, está em cada lugar, em tudo. Omnia, tudo. Todos. Então, isso significa o quê? Que Deus é além, ele sempre vai ser além daquilo que a gente possa falar dele. Se eu falo Deus é alguma coisa, é claro que ele vai ser muito mais daquilo que eu possa falar dele, porque a nossa linguagem humana, ela é limitada. Mesmo sendo limitada, ele nos dá instrumentos para que nós possamos entendê-lo. E é aqui que começa o grande amor que Deus tem por nós. O grande amor. É porque, mesmo ele sendo muito mais daquilo que a gente possa entender ou dizer dele, mas ele se mostra. Ele se coloca à disposição de cada um de nós. E então a gente pode fazer essa pergunta. Então, como é Deus no nosso pensamento? Como é que Deus fala com o homem? Que linguagem ele utiliza? Que descodificação temos de fazer
para nos tornarmos receptores desta palavra que nos vem de uma pessoa emissor divino e, por isso mesmo, infinitamente diferente do homem e transcendente. Nossa, essa pergunta aqui ela já é bem, quase que arrasadora. Depois, estas e muitas outras interrogações nós podemos fazer antes de iniciarmos qualquer estudo sério da Bíblia. Mas, como diz o autor, nós não podemos responder essas perguntas se nós não tivermos um mínimo de esforço. Por isso, então, é muito perigosa a convicção de tantos cristãos, mesmo de certos grupos católicos, que pensam saber a Bíblia pelo fato de saberem soletrar suas palavras. Sendo a Bíblia um conjunto de livros bastante complicados, exige estudos aprofundados nos vários campos das ciências bíblicas e da sua linguagem humana. Por isso falava para vocês, vocês imaginem que nos estudos de teologia na faculdade, 10 semestres, em todos os semestres nós temos uma disciplina da Palavra de Deus que é dissecada e dividida em disciplinas. Temos introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, cartas pastorais, profetas, sapienciais, cartas paulinas, corpo joanel, Apocalipse, evangelhos sinóticos. Olha só, isso e muitas outras disciplinas a gente pode ter em relação à Palavra de Deus. Porém, não são apenas os estudos bíblicos que nos podem levar a perceber o sentido mais profundo dos textos, nem ouvir a palavra de Deus que está por detrás das palavras humanas da Bíblia. É também a oração na fé que nos põe em sintonia com Deus e nos coloca na onda em que Ele nos quer falar. Olha que bonito, né? Então, meus irmãos e irmãs, não basta também só um estudo aprofundado da palavra de Deus, não basta só para alcançarmos o sentido profundo desses textos, irmos e analisarmos naquilo que é os detalhes. A Bíblia, para que ela possa ser compreendida como palavra de Deus, expressada, falada de uma forma simbólica ou concreta na história do povo de Deus, é necessário que a gente possa também escutá-la e lê-la na oração, na fé. Isso vai nos ajudar a poder viver a vida cristã e a Bíblia. Portanto, a Bíblia é palavra de Deus e por meio dela nós podemos conhecer a Deus, mesmo na limitação humana, mas nós podemos, porque Ele permitiu que nós pudéssemos conhecê-lo por meio dessa palavra escrita, com linguagem humana, por mãos humanas e assim por diante. Depois nós, claro, iremos falar da Bíblia, palavra e testemunho de Deus em Jesus Cristo. Isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que a Bíblia é palavra de Deus. E o que é a Bíblia como palavra de Deus? Palavra e testemunho de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, Deus fala no Antigo Testamento por meio dos profetas, formação do povo de Israel, nas alianças feitas com os patriarcas, até chegarmos à plenitude de toda essa revelação que Deus faz em seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, então nós estamos falando sobre a Palavra de Deus, contextualizando o estudo da Palavra de Deus para podermos entender a Palavra de Deus naquilo que nós temos ao longo de todos esses mais de 20 séculos de produção daquilo que realmente essa literatura que nós consideramos ser a palavra com a qual Deus quis se revelar para cada um de nós. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a Palavra de Deus. O mês de setembro é um mês dedicado à Palavra de Deus e, portanto, na igreja, no Brasil, nós temos a oportunidade de poder refletir aquilo que é a importância da Palavra de Deus na vida de cada um de nós e entendê-la para que, de fato, ela se torne sempre essa palavra com a qual Deus fala no cotidiano e na vida de cada um de nós. Nós estamos falando, então, da Bíblia como palavra de Deus e agora nós iremos falar da Bíblia, palavra e testemunho de Deus
em Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Deus se revelou, né? E a revelação nós sabemos que acontece desde a criação do mundo, passando pelas alianças, né, feitas com os patriarcas, a formação do povo de Israel, até chegarmos então ao nascimento de Jesus Cristo, a encarnação, né, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a revelação por excelência, né, de Deus. O povo de Deus sempre teve consciência de que ele se lhe manifestava na própria história concreta. Por isso os profetas apresentavam seu povo como as mais qualificadas testemunhas de uma palavra dita por Deus a Israel e como intérpretes qualificados dos acontecimentos históricos nos quais Deus também se integra de alguma maneira para falar com o seu povo. Deste modo, o Deus da Bíblia é, acima de tudo, um Deus falante, um Deus interveniente na história, um Deus que nunca se cala para chamar o seu povo à salvação. Olha aqui, essa introdução é interessantíssima, né? Pelo próprio fato de que, interessante, todo o Antigo Testamento, o povo tinha consciência de que Deus falava por meio da história, né? E, portanto, o povo colocou por escrito a experiência religiosa que ele teve com Deus e transformou isso na própria palavra de Deus. É tipo como aquele diário, né, em que você escreve suas experiências e depois acaba se tornando a forma pela qual você entendeu como Deus falou para você. Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, Santa Teresinha, História de uma Alma, né? Hoje é uma obra de arte literária, História de uma Alma, né? E por incrível que pareça, a sua irmã Inês, que era madre na época, no Carmelo, pediu para que ela pudesse escrever a história da sua alma, ou seja, as lembranças de infância, e acabaram não tornando-se somente lembranças de infância e de juventude, mas acabaram tornando-se o quê? Experiência que ela colocou por escrito daquilo que ela vivia na espiritualidade e na fé com Deus. E se tornou realmente hoje um livro no qual nós entendemos como Deus falou na alma de Santa Teresinha. Por isso foi posteriormente chamado de História de uma Alma. A mesma coisa nós podemos aqui entender em relação à palavra de Deus, né? De uma forma analógica, claro, para poder nos ajudar a entender, sempre muito mais do que isso, mas o povo sempre teve consciência de que no desenvolvimento histórico, em todos os acontecimentos, Deus falava a esse povo. E eles sentiam a presença de Deus nos diversos acontecimentos. E por isso, eles entenderam que ao colocar por escrito, eles estavam colocando por escrito a própria ação de Deus e que foi transmitida, então, a todos, aqueles que liam aquelas palavras. É isso que está dizendo aqui. Por isso os profetas apresentavam seu povo como as mais qualificadas testemunhas de uma palavra dita por Deus a Israel, ou como intérpretes qualificados dos acontecimentos históricos, nos quais Deus também se integra de alguma maneira para poder falar com o seu povo, né? Cristo, Filho de Deus falante, que se fez homem, será chamado Logos, a palavra, olha só, prólogo de João, a primeira palavra, né? Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. Ou seja, Cristo é chamado de Logos, do grego, palavra, porque disse e testemunhou tudo quanto viu e ouviu da parte do Pai. Os apóstolos sempre se apresentaram como testemunhas, não só das palavras de Cristo, mas também de todos os acontecimentos da sua história terrena. Nós vamos ver isso, por exemplo, em dois grandes textos, né? Lucas, capítulo 24, versículo 48, já na conclusão do Evangelho, e também nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Ou seja, os apóstolos como testemunhas, não só das palavras de Cristo, mas dos acontecimentos, né, da sua história terrena. Então, é mediante a fé que acolhe a palavra e o testemunho de Deus em Cristo que se realiza um encontro com o Deus da Bíblia. Então, dessa forma, como é que nós podemos encontrar com Deus na Sagrada Escritura? Como é que podemos encontrar com Deus na Bíblia? Por meio da nossa fé. Nós a lemos, nós a estudamos, nós a refletimos, nós a entendemos em todas as estruturas científicas, literárias, com todos os registros, com todos os mecanismos, instrumentos para poder
entendê-la, mas se nós não tivermos fé, ela não se torna palavra de Deus. Ela vai se tornar uma literatura, um livro qualquer, mas não será a palavra de Deus, né? Já que Deus é uma realidade onipotente, absoluta, na qual podemos ter acesso somente por meio da nossa fé. Os modernos estudos sobre a linguagem dizem que a palavra é um fato interpessoal, ou seja, um ser para o outro. Importante essa definição, meus irmãos e irmãs, né, para podermos entender a Bíblia. Ela é sempre uma interpelação do outro, a provocação de um emissor a um receptor, em ordem a transmitir-lhe como uma mensagem. Tudo isso se manifesta uma atitude interior do falante em relação com o ouvinte, ou seja, do emissor com o receptor. Então, olha só, o conceito de linguagem hoje, agora saindo um pouco da Bíblia, né? Vamos entender o conceito de linguagem. Segundo os modernos estudos, né, sobre a linguagem, então se fala que a linguagem ela acontece, né, de uma maneira interpessoal. Um emissor transmite, um emissor fala para um receptor, né? Emissor, receptor. Então, olha só, o emissor fala e o receptor, então, ele acolhe. A palavra é, pois, algo vivo porque põe dois seres humanos em comunicação, não só através de conteúdos, ou aceitos ou recusados, mas também por meios auxiliares, gestos, ritmo, entoação, inflexões de voz. A palavra torna-se verdadeiro encontro interpessoal, não só pela transmissão de conteúdos, mas sobretudo pela interpelação de um eu a um tu. É o que está acontecendo agora conosco, meus irmãos e irmãs. Olha só que coisa interessante. Eu, por meio de uma câmera, né, aqui no estúdio, então a gente fala para você e eu imagino quantas e quantas pessoas está chegando essa palavra. Ou seja, eu estou transmitindo para vocês um conteúdo. Estou transmitindo o quê? Por isso que nós fazemos a introdução com o tema. Estamos falando sobre a palavra de Deus. E vocês percebem até, inclusive, muitas pessoas já me falam até do jeito, né? Como eu falo gesticulando com as mãos, como se tivesse... Isso é uma coisa própria minha. É algo que eu também já percebi muito, me revendo em muitos vídeos, é a forma que você tem, como se estivesse assim, como que interpretando não só com a palavra, não só com o timbre de voz, não só com o ritmo da voz, mas olha, os gestos. Os gestos são como uma espécie de reforço daquilo que você quer dizer. É uma forma de comunicar. Então, nós podemos dar uma evidência, podemos dar um reforço, né, daquilo que você quer dizer. Isso é comunicação, ou seja, um emissor, no caso o Padre André, para o receptor, que no caso é cada um de vocês que está aí em sua residência nos assistindo. A psicologia da linguagem afirma que nesta comunicação interpessoal da palavra acontece que algo de uma pessoa, de um modo ou de outro, se comunica a outra. A palavra torna-se, pois, um veículo da entrega do mistério de uma pessoa para a outra. Essa comunicação tem graus muito diferentes. O grau mínimo é certamente da linguagem da comunicação interpessoal, da comunicação social, dos anúncios e etc., em que a comunicação interpessoal é praticamente inexistente. Você vê um anúncio, um outdoor, por exemplo, ou um flyer, um panfleto, você tem uma comunicação, mas não é interpessoal. Nesse caso aqui, nós estamos tendo essa comunicação interpessoal porque eu estou falando, vocês estão me vendo, vocês estão me escutando, vocês estão assimilando, recebendo e eu estou enviando para vocês informações. Então é interessante, meus irmãos e irmãs, que tudo isso nós podemos entender. E agora, em relação à palavra de Deus, então. A palavra, né, de Deus, embora não elimine completamente a distância que separa o homem, né, do seu Deus, mas encurta tal distância e faz com que, por meio de tal gesto amoroso e gratuito, ele se torne o Emanuel. Se Deus se revela na
e pela palavra é para tornar o homem participante da sua vida divina. Por isso, a Dei Verbum, documento que nós encontramos no Concílio Vaticano II sobre a palavra de Deus, sobre a revelação, né, da palavra de Deus, no número 6, diz que a comunicação do mistério da pessoa de Deus constitui o objetivo fundamental da revelação, né? Ou seja, neste sentido, a revelação torna-se uma autodoação, né, de Deus para o homem. Então, como consequência da recusa do diálogo com Deus, a cruz parecia voltar ao fracasso, a comunicação entre Deus e homem como seres essencialmente dialogantes, né? No entanto, do fracasso, entre aspas, da cruz, Deus faz brotar o maior grau da comunicação do homem. Por que essa expressão fracasso da cruz? Não que a cruz teve fracasso, não. Aparentemente, parece que a morte de Jesus poderia ter dado um fim a toda a revolução, entre aspas, que ele estava fazendo ali com as suas palavras, a sua forma de falar, o seu jeito, né, de poder falar. E parecia que ele poderia ser calado com a morte de cruz. E aí vem essa expressão, o aparente fracasso da cruz. Mas por incrível que pareça, no, entre aspas, fracasso da cruz, Deus fez brotar o maior grau de comunicação com o homem. É na cruz que a revelação de Deus ao homem se torna mais perfeita possível, porque exprime maior entrega de amor. É na cruz a palavra atinge o grau da comunicação interpessoal, porque não é somente palavra articulada, mas, sobretudo, a palavra personificada, ou seja, o logo de Deus que se torna palavra imolada, né, para cada homem. Então, é aqui que nós encontramos, né, em Jesus Cristo, a palavra de Deus que se faz carne. E é na cruz que nós podemos encontrar, então, o maior gesto, né, de comunicação concreta da parte de Deus. Portanto, nós estamos falando, meus irmãos e irmãs, em relação à palavra de Deus. Nós falamos da palavra de Deus na Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus. Nós falamos que a Bíblia é palavra de Deus em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é essa palavra encarnada do Pai, onde, ao falar da dinâmica da comunicação, a dinâmica da linguagem, nós aprendemos que na palavra, na comunicação, na linguagem, nós encontramos o emissor que fala para um receptor. E daí então, né, a essência de uma pessoa que é comunicada para uma outra, acontecendo então uma dinâmica interpessoal, ou seja, uma dinâmica entre pessoas. E vocês imaginem então o que é a palavra de Deus, a linguagem de Deus na Bíblia? É a comunicação da essência de Deus por meio das palavras que com os séculos foi sendo desenvolvida e transmitida, e até hoje ela está presente na vida de cada um de nós, continuando a comunicar a presença e a vontade de Deus. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o programa Questão de Fé. Aqui pela nossa TV Nazaré nós estamos falando sobre a Palavra de Deus, a dinâmica da Palavra de Deus como essa linguagem com a qual Deus se comunica a cada um de nós, mesmo sendo uma linguagem humana, sempre sendo uma linguagem que está atrelada a uma determinada cultura, mas sempre considerada Palavra de Deus. E estamos falando da Bíblia como Palavra de Deus, depois falamos da Palavra de Deus na Bíblia que se encarna em Jesus Cristo, e falamos então da dinamicidade da linguagem, o emissor que fala ao receptor, portanto essa dinâmica interpessoal que nós encontramos na linguagem de uma forma geral, e na Bíblia nós encontramos então a linguagem de Deus, Deus que se comunica, Deus que revela, né, ali a sua identidade para todos nós, e que nós a interpretamos e nós a entendemos por meio dos sinais que nós encontramos, tanto na experiência do povo de Israel, ali no Antigo Testamento, como de uma forma concreta
na pessoa de Jesus Cristo, tendo o ápice dessa linguagem de amor na cruz, onde por meio da cruz é que nós temos então a palavra dirigida ao homem na sua história, que se realiza plena e definitivamente, porque aí um homem conhece o mistério daquele Deus que é amigo, e a palavra de Deus reúne, portanto, os amigos. Depois nós iremos falar da palavra de Deus agora, nesse dinamismo interno da palavra de Deus. Deste modo, poderíamos encontrar no dinamismo interno da palavra de Deus uma dimensão vertical. Na dimensão vertical, ou seja, alto, baixo, Deus, homem. Uma dimensão horizontal, homem, homem. E uma outra dimensão vertical, baixo e alto. E assim, então, nós vamos vendo duas dimensões, vamos dizer, verticais. Deus e homem. Deus comunica ao homem. Depois, uma dimensão horizontal, homem e homem. Depois, uma outra dimensão vertical, sendo do homem para Deus. Então, nós encontramos essa dinâmica no que diz respeito à palavra de Deus. É uma coisa muito, muito simples aqui, verticalmente. Imagine você na sua casa. Deus que fala ao homem. Dimensão vertical. Homem que fala ao homem, dimensão horizontal. E, novamente, essa dimensão vertical, só que agora do homem que fala com Deus. Então, é essa dinâmica que nós vamos encontrar. O homem encontra-se na impossibilidade de conhecer pessoalmente a Deus. Só a iniciativa de Deus pode estabelecer o contato com o homem. É ele que se inicia no diálogo, é o primeiro a dirigir a palavra. Olha o que nós encontramos no texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículos 9 a 10. E o amor de Deus manifestou-se desta forma no meio de nós. Deus enviou o seu Filho unigênito para que por ele tenhamos a vida. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho. Olha só essa dimensão que nós encontramos vertical. Deus que envia o seu Filho. Todo este processo dinâmico da palavra de Deus, que tem origem e acabamento final em Deus, pode se resumir, então, nesse esquema que nós acabamos de dizer. Deus fala ao homem, o homem fala ao homem e depois o homem fala com Deus. Então, nesse processo de comunicação entre Deus e o homem, é sempre Deus que inicia o diálogo e o alimenta pela fé, que é também um dom gratuito de Deus. O homem é naturalmente renitente em manter o diálogo, em querer sequer dialogar com o Deus da Bíblia. É aqui que reside seu pecado mais grave, a raiz de todos os pecados. Lá, no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8 seguinte, nós vamos ver como é que entra o pecado no mundo, por exemplo. Nessa resistência que se tem de acolher a palavra de Deus, a iniciativa que ele teve. Em vez do diálogo com este Deus da Bíblia, o homem gosta mais de dialogar com seus próprios ídolos, ou prefere o monólogo da simples oração de súplica a um Deus transcendente, próprio do Espírito, simplesmente religioso, mas não necessariamente cristão. Por isso o ser humano é renitente, sobretudo em aceitar outros planos e projetos que não são os seus. E a insistência de Deus no diálogo com o homem pretende fazer que os seus planos sejam aceitos por este e que os comportamentos do homem se ajustem aos planos de Deus. A oração só é efetivamente cristã quando é resposta efetiva à palavra de Deus. Então, por que Deus comunica-se ao homem? Porque ele quer mostrar para o homem a forma que o homem pode ter de se autorrealizar. O homem realizar-se a partir do momento em que ele se abre aos planos de Deus. Mas nós somos resistentes, porque justamente é como que Deus cuide das coisas dele, porque eu vou cuidar das minhas coisas. E aí nós temos então essa dicotomia em relação a tudo aquilo que diz respeito a essa
a possibilidade da abertura, da recepção da palavra de Deus em nossa vida, né, em nosso coração. Bom, e a partir daí, então, depois dessa introdução em relação à palavra de Deus, nós iremos agora para uma curiosidade, que é aquela, então, na qual nós iremos ver desde quando nós tivemos os primeiros indícios de textos que nos falam da palavra de Deus ao longo desses mais de 20 séculos. É claro que não iremos dizê-lo tudo, nós iremos no próximo programa poder explicar, então, agora a cronologia, mas só para vocês terem uma ideia, meus irmãos e irmãs, como é que nós, como magistério da igreja, recebemos, então, tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Padre, mas então, como é que a palavra de Deus foi recebida? Contextualizando, então a Bíblia foi formada, né, nos primeiros séculos, do primeiro ao terceiro, ao segundo, terceiro século. Ela foi formada, formados os evangelhos, formadas as cartas pastorais, as cartas de São Paulo. A partir daí, quando cessa, né, portanto, esses escritos, os padres da igreja começam apenas a transmitir o que foi dado pelos apóstolos. Então, o primeiro critério para poder se entender um texto inspirado pelos cristãos está na credibilidade dos apóstolos, ou seja, um apóstolo deveria ter escrito ou um apóstolo deveria ter transmitido esta palavra para que ela pudesse, então, ser o que? Ela pudesse ser considerada dentro daquilo que a gente chama de canonicidade, ou seja, como a palavra de Deus ela se manifestou e como ela é recebida como palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós recebemos já uma tradição judaica daquilo que eram os critérios para que essa palavra pudesse também ser considerada como inspirada por Deus e confirmada em alguns concílios que aconteceram na igreja para podermos, então, ter a Bíblia, né, de uma forma completa como nós a conhecemos hoje. Padre, e as diferenças que existem entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Então, está justamente naquilo que diz respeito, por exemplo, no Antigo Testamento, a aquilo que foi recebido, né, por uma comunidade, né, judaica, e a partir daí, então, livros que não foram escritos originalmente no hebraico e que não foram colocados no cânone já judaico daquela época. Mas nós iremos, claro, aprofundar isso num outro momento, porque nesse caso é já algo que deve ser visto de uma forma meio específica, é necessário. Por isso é importante fazer uma introdução à formação do povo de Israel, depois uma introdução à formação do Novo Testamento, para entendermos então esses mecanismos e nós entendermos então o que acontece. Mas o que eu gostaria de poder agora, para concluir nessa parte, então, sobre a palavra de Deus, vos mostrar que a igreja, então, ela começa a poder falar de palavra de Deus a partir do ano 160 depois de Cristo. Olha só, nós temos então do período de 160 depois de Cristo até 1550 depois de Cristo, olha só o que nós temos em relação à palavra de Deus. Nós temos o período apostólico, os padres apostólicos, qual era o cânone dos livros inspirados, né, no tempo de Jesus. Então, nesse ano, né, na Idade Antiga, entre anos 160, né, ou seja, do segundo ao quarto século, é que nós vamos entender como a palavra de Deus ela vai sendo considerada como palavra de Deus inspirada no tempo, né, de Jesus. Então, os padres apostólicos, que são os padres da igreja, que nós também assim os chamamos, eles vão nos ajudar a poder entender quais foram os critérios pelos quais nós poderíamos entender os cânones, ou seja, os livros considerados inspirados na época já de Jesus, nesse período, né, apostólico até a Idade Média Antiga.
a Alta Idade Média. Depois da Alta Idade Média ao Concílio de Trento, nós teremos então ali, né, a formação da Bíblia e os teólogos. Depois a Bíblia e as heresias medievais que começaram a acontecer em relação à interpretação da Palavra de Deus. São Francisco de Assis e São Domingos, esses dois grandes que nesse período então, né, contribuíram para termos então aquilo que diz respeito a uma interpretação sobre como entender a Palavra de Deus. Depois nós temos de 1550 a 1870 o magistério da Igreja, que vai falar a partir do momento em que surge a Reforma Protestante. Então se falará sobre, né, os reformadores e o Concílio de Trento. Depois nós teremos os princípios hermenêuticos que Lutero ele considerou para poder entender que livros poderiam ser inspirados ou não. É aqui que acontece então aquilo que eu falava para vocês. A diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, ela está justamente nesse período da Reforma, onde Lutero ele vai ter critérios, princípios hermenêuticos que são adotados de uma praxis, né, antiga, e que não foi aquela que a Igreja Católica sempre, né, seguiu. São várias vertentes aqui, precisaria de uma outra introdução para poder falar nisso, né? Ou seja, as fontes, códigos, né, ali nos primeiros séculos que são importantíssimos, esses séculos entre 160 depois de Cristo até 1500 são importantíssimos para podermos entender como eram esses critérios hermenêuticos e assim por diante, né? Depois nós temos, né, tudo aquilo que diz respeito ao magistério da Igreja de 1870 até 1962, onde temos o Concílio Vaticano I, vamos começar a ter as encíclicas papais que falam de uma forma específica, né, da Palavra de Deus. Teremos ali no Concílio Vaticano I, depois teremos a encíclica, né, Providentissimus Deus, né, depois temos Pio X com a crise modernista, a encíclica Spiritus Paraclitus, né, depois a encíclica Divina Flamante Spiritu, depois temos Paulo VI, os documentos do Concílio Vaticano II e toda a preparação, temos o pontificado de São João Paulo II, Bento XVI e o Sino dos Bispos, até falar da Bíblia na pastoral, né, da Igreja. Depois, claro, desse sentido, nós teremos então aí, né, o que diz respeito à Bíblia, né, no período apostólico até o Concílio de Trento, do Concílio de Trento ao Concílio Vaticano II, do Concílio Vaticano I ao Concílio Vaticano II, depois temos aí, né, os documentos no Vaticano II e a Bíblia no Papado, né, de São João Paulo II, de 78 a 90, de 91 a 2000, de 2001 a 2004. Tudo isso aqui, meus irmãos e irmãs, para dizer a vocês que desde o ano 160 depois de Cristo, nós falamos da Palavra de Deus. Então são séculos em que a Palavra de Deus ela é sempre manifestada. Nós iremos também falar novamente de Palavra de Deus, já num outro formato, de uma forma mais específica sobre tudo isso. É importante, né, sempre dedicarmos sobre essa reflexão em relação à Palavra de Deus. Se você quiser deixar seus comentários e suas propostas de temas para que a gente possa desenvolver aqui no nosso programa Questão de Fé, você pode aí mandar uma mensagem neste número que está aparecendo na sua tela, você pode mandar uma mensagem ao WhatsApp para a produção do nosso programa e com certeza nós iremos preparar, como sempre fazemos, um programa preparado especialmente para você, porque nós sabemos da importância daquilo que é saber a fé para entendê-la e vivê-la de uma forma concreta no nosso dia a dia. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.